Apocalipse 19. As bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? 3 segredos que serão revelados nas bodas do Cordeiro. É a terceira etapa do casamento, é a festa, a cerimônia do casamento do Cordeiro com sua amada esposa. Evento no qual será concluído o casamento entre o amado noivo, que é Cristo, e sua amada noiva, que é a Igreja. A noiva finalmente e eternamente estará com o noivo. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicada em sua casa. Vai tudo bem com vocês? Eu espero em Deus que sim. Eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Esse evento está descrito após a 7ª e última taça, em concordância com a 7ª e última trombeta em Apocalipse 11:15, que diz: E tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Deus entrega os reinos do mundo ao Senhor Jesus Cristo. A noiva foi ressuscitada, transformada, transportada e ataviada para a presença do noivo. E isto será para todo o sempre. Neste vídeo, vamos dar continuidade a este assunto tão maravilhoso. Antes, porém, eu quero lembrar a todos vocês amados que são inscritos aqui no canal, para compartilharem este vídeo e acionarem o seu like para ajudar outras pessoas a aprenderem também mais sobre este precioso assunto das bodas do Cordeiro. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a fazer parte, ajudando gratuitamente o crescimento deste canal, para que alcancemos mais uns 500 inscritos. Inscreva-se agora, leva apenas 5 segundos e é gratuito. Tudo bem? Prossigamos então. Você sabia que as bodas do Cordeiro não se originou na Nova Aliança? Na verdade, as bodas do Cordeiro é um evento que já estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Está em 1 Pedro 1:18 e Apocalipse 13, verso 8. Esse mistério maravilhoso Deus começou a revelar lá no Jardim do Éden, antes do homem pecar e ser expulso do paraíso, quando Deus ali instituiu e realizou o primeiro matrimônio entre Adão e Eva. Assim, o Criador, utilizando-se de Adão e Eva como uma clara figura, sombra
e tipificação do seu principal propósito, o casamento de seu filho com seu povo, para que sejam um, assim como o Pai é um com o Filho. Isto é, o casamento do Cordeiro com sua igreja. Adão tipificava Cristo e Eva a igreja. Adão foi feito à imagem e à semelhança de Deus e tipificava o noivo, a saber, a Cristo. Eva foi feita a partir da costela de Adão e tipificava a noiva, a saber, a igreja. Neste vídeo eu vou falar sobre alguns segredos da eternidade revelados exclusivamente para os convidados, chamados e escolhidos para as bodas do Cordeiro. O contexto histórico das bodas do Cordeiro é o casamento na cultura judaica, e o casamento é realizado em 3 etapas. A primeira etapa era a fase do contrato. Antes da cerimônia do casamento, era feito um contrato e assinado pelos noivos e 2 testemunhas. E os noivos já eram considerados casados. Um exemplo, José e Maria. E a segunda fase era o casamento, propriamente dito, em que o noivo buscava a sua noiva para junto de si. E a terceira etapa era a festa, a celebração do casamento, ou seja, as bodas do casamento. Eu vou falar também neste vídeo sobre a excelência e a superioridade das bodas do Cordeiro em relação ao casamento daqui da terra. Bem, vamos iniciar pelos fundamentos que mostram nosso Senhor Jesus como noivo e a igreja como a sua amada noiva. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, verso 25 a 27. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. 2 Coríntios 11, verso 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Mateus 22. Bem, até aqui está fundamentado que as bodas, o casamento, é um propósito de Deus Pai revelado antes da fundação do mundo. O casamento de Adão e Eva, realizado por Deus, foi uma sombra e tipificação do casamento original entre Cristo, o Criador, e seu povo, a Igreja, em que Adão é a tipificação e sombra de Cristo, e Eva, tipificação e sombra da Igreja. Porque a Igreja foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, então as bodas do Cordeiro é só para os da dispensação da Igreja? Certo ou errado? Errado. Lembrando que agora estou me referindo à terceira etapa do casamento, ou seja, a grande festa de celebração do casamento do Cordeiro com a Igreja. Participarão das bodas todos os santos, também da antiga aliança.
Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Mateus 8, verso 11. Quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Lucas 13, verso 28 a seguir. Creio eu que os profetas também serão chamados amigos do noivo, assim como o último dos profetas, João Batista. Lembra o que disse João Batista, o maior dos profetas, quando o confundiram com Cristo, o noivo? Ele disse assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, verso 29 ao 30. Então o profeta João Batista, assim como todos os santos profetas, vão estar também presentes nas bodas do Cordeiro, na qualidade de amigos do noivo. Portanto, nas bodas do Cordeiro participarão não só os santos da igreja, mas todos os santos, tanto da antiga como da nova aliança. A igreja como a esposa, e os demais como amigos e convidados do noivo. Com toda a certeza, as bodas do Cordeiro não irá iniciar antes que todos os santos da antiga e da nova aliança estiverem juntos em sua totalidade. Repito, as bodas do Cordeiro não originou na nova aliança. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Dizer que a celebração das bodas do Cordeiro é só para a igreja é o mesmo que dizer que o Cordeiro morreu só para a igreja, ou seja, só para a nova aliança. Isso é um absurdo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de falar sobre alguns segredos da eternidade contidos nas bodas do Cordeiro, primeiro vou falar um pouco sobre as 3 etapas do casamento na cultura judaica. A primeira etapa era a fase do contrato, Tenaim, em que o pai do noivo e o pai da noiva faziam um contrato de casamento e era selado com uma moeda de ouro ou prata. E aplicando para a igreja, o contrato de casamento já aconteceu quando Cristo veio e morreu na cruz. E este contrato que está em vigor é o Santo Evangelho, que nos ensina sobre a grande salvação e o modo de preparação na santificação para o encontro com o noivo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 25 ao 27. O amor deve ser recíproco, assim como o noivo puro, santo e perfeito tudo sofreu e suportou, ao ponto de até morrer por amor à sua noiva. Assim também deve-se esperar da noiva
o mesmo amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Como disse também o apóstolo Paulo, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, verso 14 e o 15. Esta é a primeira etapa, a fase do contrato, no qual nós fomos selados com ouro puríssimo, o Espírito Santo de Deus. A segunda etapa é o casamento propriamente dito, em que o noivo, de uma só vez, ele volta ao encontro da sua amada noiva, a fim de tomá-la por completo para si. E assim estaremos sempre com o Senhor. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, verso 3. Na prática, a segunda etapa do casamento sucederá no grande e terrível dia em que Cristo voltará. Primeiro, os santos que dormem ressuscitarão em corpos de glória. Em seguida, todos os santos que estiverem vivos, num abrir e fechar de olhos, serão também transformados em corpos de glória, igualmente aos santos ressuscitados. E então, todos juntos, com corpos semelhantes a Cristo, seremos arrebatados para o encontro e união com Cristo nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, não passaremos à frente dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 ao 17. Bem, esta é a segunda etapa do casamento, segundo a cultura judaica, onde o noivo finalmente sai da casa do pai, acompanhado de uma grande comitiva, e vem ao encontro da sua querida noiva. E a terceira etapa do casamento é as bodas, é a festa de celebração do casamento. O exemplo, as bodas de Caná da Galileia, na qual o Senhor Jesus, convidado, compareceu com seus discípulos e promoveu ali um grande milagre, transformando água em vinho. Vocês se lembram do texto em Apocalipse 19, versos 6 ao 8, que eu mencionei no início deste vídeo? Eu vou colocar aqui para vocês só os versos 6 e o 7. E eu quero ver qual de vocês compreenderam até aqui, ok? Eu ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas,
e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Eu pergunto, em qual das 3 etapas do casamento se desenrola esta cena? Deixem aqui nos comentários a sua resposta, por favor. Essas são as etapas do casamento segundo a cultura judaica. O Senhor Jesus nos falou algo muito maravilhoso sobre isso na parábola das bodas, Mateus 22. Ele nos relatou dizendo que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu comércio, e outros, agarrando-se dos servos, os maltrataram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, irou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Nesta parábola, o personagem principal é o rei. E quem é esse rei? É Deus, o Pai. Bodas é o casamento e o filho é o Senhor Jesus. Esta parábola está dividida em 2 partes. A primeira parte, do verso 3 ao 10. Nesta primeira parte, o rei envia os seus servos a chamarem as pessoas que antes já tinham sido convidadas e confirmaram a sua ida na festa, porque assim como naquele tempo, quando alguém fazia uma festa de casamento, havia primeiro o convite, onde os convidados confirmavam a sua presença. E o administrador ou anfitrião da festa calculava a quantidade de convidados para assim prepararem a comida e a bebida, enfim, prepararem a festa de acordo com a quantidade certa, para não desperdiçarem nada. O que de fato está acontecendo aqui nesta parábola é que as pessoas convidadas confirmaram a sua presença na festa do rei, e quando chega o momento, eles voltam para trás. No verso 4, ainda assim, o rei insiste no convite e manda outros servos chamarem os mesmos convidados, falando o seguinte: Eu já preparei o meu banquete, meus bois e cevados já foram abatidos, ou seja, já foram mortos. O animal cevado era um boi ou um bezerro, que foi bem cuidado, nutrido, e estava pronto para ser servido de alimento. O animal cevado era cuidado e servido só em ocasiões especiais, como, por exemplo, num casamento. O rei está falando: a festa está pronta, nem precisa esperar a comida. O churrasco está prontinho, tem tudo do bom e do melhor. Vocês são meus convidados especiais, é tudo de graça. Podem vir, tudo está pronto. Eu conto com vocês, é só vir para o casamento. Então, no verso 5, o rei está celebrando o casamento do seu príncipe.
dando um grande banquete finíssimo de graça. Mas os convidados não se importaram, foram indiferentes, desprezaram o chamado do rei para o casamento de seu príncipe. É um insulto à dignidade do rei. Mas o pior é que os outros convidados, verso 6, agarraram os servos do rei, os maltrataram e mataram. Eles não somente rejeitaram o convite do rei, como fizeram os outros convidados, mas se rebelaram claramente e violentamente contra o rei. Se rejeitarem o chamado do rei para o casamento de seu filho é grave, quanto mais maltratarem e matarem um mensageiro que está levando um anúncio do rei. É uma demonstração clara de total rejeição, desprezo e rebelião contra o governo e a autoridade desse rei. Aqui, nesta parábola, o Senhor Jesus mostra a razão deles não quererem ir ao casamento. Eles estavam dizendo: nós não vamos para este casamento porque nós não queremos você aqui, porque nós odiamos e rejeitamos seu reinado. No que depender da gente, nós vamos destroná-lo. E no verso 7, o rei então fica obviamente irado. Ele manda os seus exércitos contra os assassinos, os extermina e queima a cidade deles, uma destruição completa. Imaginem só a transformação deste acontecimento. O rei era favorável a eles, chamando-os para uma festa onde comeriam, beberiam e se alegrariam com o rei. Mas, por causa da rebelião deles, o rei irou-se contra eles e os destruiu. E agora, no verso 8, o rei fala aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. A festa ficaria vazia? Os convidados originais rejeitaram o chamado, se rebelaram contra o rei, mas isso não impede o rei de continuar com seu plano. Ele vai dar a festa. Então, no verso 9, ele manda os seus servos convidarem quem eles encontrarem nas encruzilhadas dos caminhos, ou seja, qualquer pessoa que estiver pela estrada, quem estivesse passando pela rua. O rei vai dar a festa, mas agora ele está chamando outros convidados. Verso 10. Os servos vão pelas estradas, reúnem todo tipo de pessoas, más e boas, e a sala do banquete fica lotada de convidados. Então, a primeira parte da parábola ressalta o chamado do rei para o casamento. Os primeiros convidados rejeitaram o convite, se rebelaram contra o rei, eles são punidos e o rei chama outros convidados que lotam o salão. O que o Senhor Jesus quis dizer com esta primeira parte desta parábola? O Senhor Jesus faz um resumo impressionante da história do seu povo de Israel. Deus libertou seu povo da escravidão do Egito, faz um pacto com eles e faz uma aliança com eles, dizendo: eu sou Deus de vocês, eu que tirei vocês do Egito, vocês são o meu povo, eu escolhi vocês dentre todas as nações. Eu vou ter um relacionamento especial com vocês. Grande é a minha aliança, e vocês serão reinos de sacerdotes, nação santa, minha propriedade
peculiar. Êxodo 19. Como é que o povo respondeu a Deus? Tudo o que o Senhor falou, faremos. Eles responderam o primeiro chamado de Deus, dizendo: sim, claro, nós vamos ao banquete. Mas, infelizmente, o que nós vemos durante a história é o contrário. Vemos Israel voltando para trás, abandonando a Deus o tempo todo, quebrando os mandamentos, servindo e adorando outros deuses. Mas, ainda assim, apesar dessa rebeldia da nação de Israel, Deus, que é amor, misericórdia, paciência e graça, o tempo todo mandava seus servos, seus profetas, chamando a nação de Israel ao arrependimento, para voltarem para Deus, porque Ele é um Deus misericordioso, gracioso e amoroso, e que está pronto para perdoar. Deus, várias vezes, chamou Israel para um relacionamento íntimo com Ele, convidou seu povo para o casamento, mas Israel não se importou, desprezou o convite de Deus e várias vezes maltrataram e mataram os profetas, se rebelando contra Deus. E aí, o que Deus fez? Mandou o Império Assírio, Império Babilônico, para castigarem a nação de Israel e para destruir e queimar Jerusalém, como aconteceu, por exemplo, no cativeiro babilônico. O Senhor Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, os convidados originais para as bodas do Cordeiro, nesta parábola, que rejeitaram e se rebelaram contra o rei, é a nação de Israel. A nação de Israel rejeitaram o convite de Deus, maltrataram e mataram seus profetas, e mataram o Senhor Jesus crucificado como se fosse um bandido. Demonstraram incredulidade, rebeldia, dureza de coração, e que odiavam ao Senhor Jesus como futuro rei deles. Toda a nação pagou caríssimo por isso. Eles foram arrancados da terra prometida, foram dispersados entre as nações. E assim mesmo, Deus fez com que a dispersão das tribos de Israel trouxesse grandes bênçãos para as nações, como disse o profeta Oséias. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Oséias capítulo 1, verso 10. Dentre todas as nações onde foi semeado o povo de Israel, Deus fez voltar para ele um novo povo, a igreja que é o santuário do Deus vivo, o Israel espiritual, a noiva do Cordeiro. Muito bem, agora vamos ver alguns segredos da eternidade contidos nas bodas do Rei dos Reis. E tais segredos serão revelados exclusivamente para os convidados, escolhidos e chamados para as bodas do Cordeiro. Convidados, chamados e escolhidos. Por quê? Porque não é todos os convidados que aceitam o convite das bodas do Rei. O convite é para todas as nações, mas nem todos que ouvem o convite confirmam a sua ida às bodas do Rei. E não são todos os que aceitam o convite que irão manter até o fim a sua decisão
de irem às bodas. Muitos irão rejeitar e desprezar o convite do rei. Nem todos os chamados irão para as bodas. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque aos convidados e chamados faz-se necessário optarem, escolherem, vestirem as roupas nupciais, ou seja, vestimentas adequadas. O que quer dizer isto? É a santificação do corpo, alma e espírito, sem a qual ninguém verá a Deus. Aos que vencerem, quais os segredos da eternidade contidos nas bodas do Cordeiro? Há pelo menos 3 segredos. Primeiro, uma pedra branca com um novo nome escrito, e somente aquele que o recebe saberá. Assim como no casamento judaico, era entregue uma pedra branca com o nome escrito, e somente a pessoa que a recebesse poderia saber o nome. Então o convidado ia à festa e apresentava a pedra, como sendo o convite, uma espécie de passaporte para poder participar do casamento. Oh, glórias a Deus! Nas bodas do Cordeiro, os vencedores receberão uma pedra branca com um novo nome escrito, um segredo que somente os vencedores saberão. Apocalipse 2, verso 17. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia! Eu já recebi uma pedra branca com o segredo do meu novo nome escrito. E o segundo segredo é o maná que foi escondido. Nós teremos direito de comer deste maná que o Rei nos dará naquele dia glorioso. O Senhor Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Apocalipse 2, verso 17. E o terceiro segredo é de grande importância. Prestem muita atenção agora, por favor. Quando o rei chamava as pessoas para a festa de seu filho, ele entregava de graça vestes para que as pessoas pudessem participarem da festa. Ele entregava as vestes, ele apenas as entregava, mas a decisão de utilizar as vestes nupciais era de cada convidado, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual é a sua escolha? Permanecer com as suas vestes ou colocar as vestes nupciais? Assim como na parábola das bodas, o rei, ao entrar na festa de seu filho, viu ali um homem que não estava trajado com vestidos de núpcias. O tal foi amarrado de pés e mãos e lançado nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Recapitulando, os 3 segredos da eternidade nas bodas do Cordeiro. Somente os escolhidos e vencedores receberão. Primeiro, teremos uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Segundo segredo, todos estaremos vestidos de vestes nupciais adequadas. Terceiro segredo, todos os que vencerem comerão do maná escondido,
o verdadeiro pão do céu, que concede vida eterna aos que dele comerem. Glórias a Deus, nosso Pai. Agora vamos à última parte, a excelência e superioridade das bodas do Cordeiro em relação ao casamento da terra. Mas antes, eu quero lembrar a vocês que desejam fazer parte do crescimento deste canal, para que vocês inscrevam-se agora mesmo. É só clicar abaixo nessa palavra vermelha, inscrever-se. Eu conto com você também. Leva apenas 5 segundos e é gratuito. Tudo bem? Vamos prosseguir. A primeira distinção entre o casamento do Cordeiro e o casamento aqui da terra. O amor é recíproco e verdadeiro. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, versos 25 ao 27. Assim como o noivo demonstrou amor à noiva, ele deu a sua vida para resgatá-la e com o seu sangue lavou os seus pecados. Assim também, a noiva deve demonstrar e provar o seu amor pelo noivo, negando-se a si mesma e tendo a mesma disposição, assim como o noivo morreu pela igreja. A igreja deve ter essa mesma disposição de morrer também pelo noivo. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. Segunda diferença entre o casamento do Cordeiro com a igreja e o casamento da terra. O casamento do Cordeiro com a igreja será uma união eterna. Assim, estaremos sempre com o Senhor. Os casamentos aqui da terra podem até serem duradouros, mas jamais são eternos. Mas a nossa união com Cristo nunca mais terá fim. Assim como o noivo é eterno, a noiva também será eterna, porque coisas tremendas e maravilhosas ocorrerá com a noiva ao ser transportada ao encontro do glorioso noivo. Será ressuscitada, transformada em corpo de glória no abrir e fechar de olhos e transportada ao encontro com o noivo em grande glória. Unir-se-á com Cristo, será vestida de vestimentas brancas de eternidade, será ataviada, receberá uma pedra branca com o segredo do novo nome, comerá do maná escondido e também viverá eternamente. Terceira distinção: não haverá decepções. Quantos casamentos aqui na terra acontecem muitas decepções. Mas na união de Cristo e a igreja não haverá decepções. O noivo é perfeito, não há nele pecado nem trevas alguma. Ele é totalmente adorável, santo e verdadeiro. A noiva, apesar de agora ser imperfeita, após a ressurreição, transformação e o arrebatamento, seremos semelhantes ao noivo, com nossos corpos glorificados, alcançaremos a perfeição da incorruptibilidade e imortalidade. A natureza caída do pecado nunca mais seremos transformados à própria imagem
e semelhança do noivo. Portanto, seremos perfeitos como ele é perfeito. Não haverá jamais decepções de forma alguma por toda a eternidade. E a quarta característica que diferencia entre as bodas do Cordeiro e o casamento terreno é que não haverá dores e nem sofrimentos. Depois do pecado ter entrado no mundo através de Adão, nunca mais existiu um casamento onde não houvesse dores, sofrimentos, aflições e tribulações. Mas no casamento de Cristo com a sua igreja não haverá dores, nem sofrimentos, nem haverá tristezas, nem doenças, nem morte, porque as primeiras coisas já passaram. Bem, chegamos à questão: quando vai ocorrer as bodas do Cordeiro? A resposta nós encontramos tanto no contexto deste capítulo 19 e em outros textos também. Esses fatos estão ocorrendo exatamente em sequência cronológica aqui no capítulo 19. Observem bem, logo à frente eu vou estar falando sobre isso. Nós notamos aqui no capítulo 19 de Apocalipse, no final do verso 6, está escrito: pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Verso 7. Observemos que estes fatos estão ocorrendo exatamente em ordem cronológica. Primeiro, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijamo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Já a sua esposa se aprontou. Qual é o contexto deste texto? Final da grande tribulação. Já foram abertos os 7 selos, tocou-se as 7 trombetas, derramou-se as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. No capítulo 18, a destruição da grande Babilônia, representada nos reinos deste mundo. Tais reinos foram tomados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 19 está dizendo: já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijamo-nos, vindas são as bodas do Cordeiro, já a sua noiva se aprontou. Mas então, eu sei que muitos vão perguntar: onde encaixar as bodas do Cordeiro? Bom, está fundamentado pela palavra de Deus que as bodas ocorrerá no final da grande tribulação. Logo, as bodas do Cordeiro ocorrerá no milênio. Isto, eu não estou me baseando em tradição ou cultura judaicas sobre o casamento, mas sim da palavra de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 24, verso 5, nos fala sobre a lei sobre os recém-casados. O homem recém-casado não poderia ir para a guerra. Ele teria de ficar 1 ano com sua esposa, promovendo alegria e felicidade do seu casamento. Ouça o texto. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se imporá carga alguma por 1 ano inteiro. Ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. O verdadeiro descanso de Cristo com sua amada igreja será quando? Após as bodas do Cordeiro, será um período de completa paz. Não haverá guerras, porque Satanás estará preso por 1000 anos. E Cristo se alegrará com a sua noiva durante não 1 ano, mas sim por 1000 anos do milênio. A palavra de Deus explica a palavra de Deus. A própria Bíblia explica a Bíblia. Eu sei que a maioria das denominações e ensinamentos nas igrejas dizem que as bodas do Cordeiro ocorreria
antes da grande tribulação, e duraria 7 anos, como eu mostro aí para vocês neste mapa. Bem, antes de entrar neste mérito, é necessário dizer que eu respeito a cada um dos irmãos membros, pregadores, mestres e pastores que pensam diferente, mas eu tenho o dever e a responsabilidade, primeiramente com Deus e a sua palavra, e com os que creem e amam a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, pessoalmente, não vejo base bíblica para arrebatamento da noiva antes da grande tribulação, e nem tampouco as bodas do Cordeiro ocorrerem 7 anos lá no céu, enquanto aqui na terra, simultaneamente, ocorreriam os 7 anos de grande tribulação. Eu não vejo nas Escrituras nenhuma base bíblica de fato para sustentar essa doutrina, para ser acreditada desta maneira, porque a própria Bíblia explica a Bíblia, e tudo tem de se encaixar harmoniosamente e não forçadamente. Por exemplo, reparem que no final do verso 6, capítulo 19, está escrito: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. No verso 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Obviamente está falando esta palavra aqui, que aqui na terra o Senhor Deus já começou a reinar, ok? Repito, observem que este evento do capítulo 19 de Apocalipse, o contexto anterior é após a queda de Babilônia, ou seja, no final dos 7 anos da grande tribulação. Observem o que está acontecendo no momento desta revelação da palavra de Deus. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, as bodas do Cordeiro no final da grande tribulação. E outro fato bíblico nas Escrituras, que está em Mateus 24, em ordem cronológica muito clara, 24, verso 29 até o 31. Ali nos revela de uma maneira muito clara que a volta do noivo para buscar a sua amada igreja para si, ou seja, o arrebatamento da sua igreja, só vai acontecer depois da grande tribulação. E isto está em concordância com Apocalipse 19. Tudo em ordem cronológica. Nós vemos a queda da grande Babilônia, quer dizer, os reinos deste mundo. No capítulo 11, verso 15, na última trombeta, os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, isto é, a queda da grande Babilônia. E aqui no capítulo 19, o Senhor Jesus dizendo: vindas são as bodas do Cordeiro. Observem Mateus 24, verso 21. Diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, isto é, a grande tribulação. Agora veja mais à frente, em ordem cronológica, versos 29, o 30 e o 31. Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, ou seja, depois da grande tribulação, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e irão ver o Filho do Homem de maneira visível, vindo sob as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora prestem atenção. Na sequência, o verso 31.
O que está escrito? O Senhor Jesus enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que evento é este, em que o Senhor Jesus dará ordem aos seus anjos com clamor de trombeta para ajuntar os seus escolhidos? É o arrebatamento, isso mesmo. Aí está, o arrebatamento no final da grande tribulação. Então aí está mais um fato bíblico provando o arrebatamento para as bodas do Cordeiro no final da grande tribulação. Para finalizar, para não ficar mais longo do que já está o vídeo, o entendimento pré-tribulacionista defende que as bodas do Cordeiro será 7 anos antes da grande tribulação. O Senhor Jesus viria arrebatar a igreja para as bodas do Cordeiro, para ficar 7 anos lá no céu, enquanto aqui na terra, 7 anos de tribulação, ok? Bem, nós vimos antes neste vídeo que todos os santos irão participar da festa das bodas do Cordeiro, ok? Todos os santos. Isso é evidente, isso é claro, é lógico. Agora, meditem comigo. Se as bodas do Cordeiro, 7 anos lá no céu, enquanto aqui na terra a grande tribulação, ou seja, isso é um absurdo pensar desta maneira. Por quê? Perante a luz das Escrituras, isto é óbvio. Jamais o nosso Senhor Jesus Cristo, o noivo, deixaria para trás aqui na terra, dando testemunho do seu nome com coragem, com amor, dando testemunho da palavra de Deus com coragem, com amor, dando testemunho fiel do Senhor Jesus Cristo, uma multidão de santos sendo castigados, presos e mortos por amor ao nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deixaria eles de fora das bodas do Cordeiro? Pensar assim é um erro muito grave. O Senhor Jesus iria fazer as bodas do Cordeiro 7 anos lá no céu e, simultaneamente, 7 anos aqui na terra com os seus santos sendo perseguidos, presos, mortos. Ou seja, isso é uma heresia, pensar que os santos, no final da grande tribulação, depois de passarem por tudo, por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, pelo testemunho do Senhor Jesus, ficariam sem as bodas? É um absurdo pensar assim. Por causa do tempo, eu só vou citar aqui 2 textos, Apocalipse 7 e Apocalipse 20. Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Estas palmas são folhas de palmeira, nos remete à festa dos tabernáculos, ok? Verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E um dos anciãos perguntou a João: estes que estão vestidos de brancos, quem são e de onde vieram? Verso 14. Respondeu o apóstolo João: Senhor, tu sabes. E ele respondeu: estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, quem são estes aí? Obviamente que é a igreja, ok? Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e
pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando ocorrerá as bodas do Cordeiro? No final da grande tribulação, juntamente com todos os santos. Nenhum dos santos ficará de fora. Vimos aí que não necessita lançar mãos de culturas judaicas e achismos, de como acontecia o casamento judaico e outros artifícios além da palavra de Deus para fundamentar uma doutrina ou edificar um edifício. Eu quero salientar que muito mais importante é estarmos preparados em santificação completa do corpo, alma e espírito, para que, quando chegar o dia de nós nos encontrarmos com o noivo, nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com seu precioso sangue, nos deu antecipado o penhor da nossa salvação e o selo do Espírito Santo, nós possamos subir ao encontro do Senhor Jesus. O dia de partirmos para o Senhor pode ser daqui a segundos. Eu me refiro à nossa morte física, quando dormirmos no Senhor, visto que o dia de nossa morte física pode ser hoje, pode ser exatamente agora. Ou, em segundo lugar, quando eu e vocês estivermos vivos e passarmos por tudo que está determinado para a igreja passar e sermos arrebatados para o encontro do nosso amado noivo, Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, independente de ser pré-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação, ou pós-tribulacionistas, como eu, que acredito no arrebatamento da igreja depois da grande tribulação. Muito mais importante que isto é estarmos preparados em santificação e verdadeira comunhão com o Pai, para estarmos preparados para toda a boa obra que Deus nosso Pai tem preparado em Cristo Jesus para cada um de nós, a fim de darmos o bom testemunho de Cristo Jesus. Há dois fatos inevitáveis, de modo geral, para todos os cristãos, independentes da sua posição. Primeiro fato inevitável: sem a santificação, ninguém verá a Deus, seja membros, evangelistas, mestres ou pastores. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segundo fato inevitável, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro e prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Deus nos revela que as obras de todos nós são classificadas em 6 tipos: ouro, prata, pedras preciosas
Estas são obras verdadeiras e provadas para receber galardão. E as obras de madeira, feno e palha, estas são obras falsas e reprovadas para receber galardão. Portanto, há a responsabilidade individual em fazer a obra de Deus. Toda obra que nós fazemos, seja na pregação ou o que ensinamos, será provado pelo fogo dos olhos do Senhor, nosso Deus. Bem, este é o vídeo de hoje. São maravilhosos e muito abundantes os ensinamentos sobre as bodas do grande rei, as bodas do Cordeiro. Eu agradeço a todos os inscritos aqui no canal e principalmente a vocês que assistiram até aqui. Deus abençoe a você e a sua família. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.